Olha, educação sexual é um daqueles assuntos complicados, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o tema está sempre no centro de um debate muito acalorado, que mistura saúde, educação, valores, e a grande questão que divide todo mundo é o que, como e quando a gente deve ensinar para os jovens sobre sexualidade. E para a gente ter uma ideia da urgência desse debate, é só olhar para os números. Se a gente comparar com outros países desenvolvidos, os Estados Unidos têm uma das taxas mais altas de gravidez na adolescência. Isso não é só uma estatística, sabe? É um verdadeiro sinal de alerta de saúde pública que precisa de respostas que funcionem de verdade. Aí fica a pergunta, né? Como é que a educação pode ajudar a mudar esse cenário? E mais importante, será que existe um tipo de educação sexual que a ciência já comprovou que é mais eficaz para proteger a saúde dos jovens? Então, para a gente entender tudo isso, vamos investigar essa questão em 5 partes. Primeiro, vamos entender as duas filosofias que dividem o debate. Depois, a gente mergulha nas evidências, explora por que a gente precisa de uma abordagem mais inclusiva, conhece o modelo ideal de hoje e, por fim, discute os desafios para o futuro. Beleza, então vamos começar pelo começo. A educação sexual nos Estados Unidos não é uma coisa só, um programa padrão. Na verdade, é quase um campo de batalha entre duas filosofias principais, cada uma com uma visão de mundo, objetivos e métodos totalmente diferentes. De um lado, a gente tem a abordagem que foca só na abstinência. A mensagem aqui é bem direta. O único jeito 100% seguro de evitar gravidez e infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, é não ter relações sexuais. Do outro lado, existe o que a gente chama de educação sexual abrangente. Essa abordagem também fala da abstinência como uma opção válida, claro, mas ela vai além. Ela dá informações completas sobre contracepção, consentimento, saúde. A ideia é que os jovens possam tomar decisões informadas e seguras, sejam quais forem as suas escolhas. E olha que interessante, para receber dinheiro do governo federal, os programas que focam só em abstinência precisam seguir umas regras bem rígidas. Basicamente, o currículo tem que ensinar que a abstinência é o único padrão esperado, que o casamento é o contexto ideal para o sexo, e ainda enfatizar os possíveis efeitos negativos do sexo fora do casamento. A discussão sobre métodos contraceptivos fica bem limitada, geralmente focando só nas taxas de falha deles. Com essas duas abordagens tão diferentes, a pergunta que não quer calar é: qual delas funciona de verdade? Para responder isso, a gente precisa deixar a filosofia um pouco de lado e olhar para os dados, para as evidências. E quando a gente olha para o que a ciência diz, a coisa fica bem clara. As evidências mostram de forma consistente os benefícios da educação sexual abrangente. Sabe aquele mito de que ela incentivaria os jovens a começar a vida sexual mais cedo? Pois é. Os estudos mostram exatamente o contrário. Ela está associada a adiar a primeira relação. E quando os jovens se tornam sexualmente ativos, eles tendem a usar mais proteção, o que, claro, leva a menos gravidez não planejada e menos infecções sexualmente transmissíveis. E o impacto disso não é pequeno não. Olha só esse número. Um estudo recente, publicado numa revista científica super prestigiada, a PNAS, descobriu uma coisa impressionante. Quando o governo federal investiu em programas de educação sexual mais abrangentes, as taxas de natalidade na adolescência caíram mais de 3% nas cidades que receberam esse dinheiro. Pode parecer pouco, mas em termos de saúde pública, uma redução de 3% é algo muito significativo. É uma evidência bem forte. E tem mais, a coisa fica ainda mais interessante. Esse dado aqui é fundamental. Uma grande revisão de vários estudos descobriu que quando os programas de educação sexual incluem discussões sobre gênero e dinâmicas de poder nos relacionamentos, eles ficam muito mais eficazes. Por quê? Porque ensinam os jovens a negociar o consentimento, a reconhecer o que é um relacionamento saudável e a se sentirem mais confiantes. Na prática, os programas que incluíram esses temas foram 5 vezes mais eficazes em reduzir gravidez e ISTs. E isso tudo leva a gente para um ponto que é crucial. As evidências mostram que a abordagem abrangente funciona. Mas para ela ser realmente eficaz, a palavra abrangente precisa significar inclusiva. A educação sexual precisa conversar com todos os estudantes, reconhecendo a diversidade de quem eles são e das suas experiências de vida. A verdade é que, por muito tempo, a educação sexual tradicional acabou deixando muita gente de fora. Estudantes com deficiência, jovens LGBTQ+, aqueles que já passaram por experiências traumáticas e estudantes de comunidades que sofreram com o racismo. Muitas vezes, essas pessoas não se veem nos materiais, não se sentem representadas. Isso cria lacunas perigosas de informação e de apoio.
Uma das maneiras mais importantes de mudar isso é adotar o que a gente chama de abordagem informada pelo trauma. Isso significa simplesmente reconhecer que as experiências de vida de um jovem, principalmente as traumáticas, afetam diretamente sua saúde. Então, a educação sexual precisa ser ensinada de um jeito que crie um ambiente de segurança e confiança, em vez de correr o risco de machucar de novo quem já passou por algo difícil. Tá, mas o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Essa tabela dá uns exemplos bem concretos. O princípio da segurança, por exemplo, pode ser algo tão fundamental quanto garantir que o espaço da aula seja seguro e acolhedor. Empoderamento pode ser usar métodos criativos que deixem os jovens contarem suas próprias histórias. E confiabilidade pode significar criar grupos menores ou até oferecer sessões individuais para respeitar a privacidade e construir uma relação de confiança. Bom, com base em tudo isso que a gente viu, a gente chega no que é considerado hoje o modelo ideal, o padrão ouro da educação sexual. O objetivo aqui não é mais só prevenir doenças ou gravidez. A meta é promover uma saúde sexual positiva e bem-estar durante a vida toda. E o mapa para chegar nesse ideal existe. São os Padrões Nacionais de Educação Sexual, ou NSES, na sigla em inglês. Eles funcionam como um guia super detalhado que mostra para cada faixa etária quais são os tópicos e as habilidades essenciais que os estudantes precisam aprender desde a pré-escola até o fim do ensino médio. E esses padrões cobrem 7 áreas principais. E olha, vai muito além daquela aula de biologia que a gente talvez se lembre. Cobre desde anatomia e puberdade até temas super importantes como consentimento, relacionamentos saudáveis, identidade de gênero e orientação sexual. É uma educação que realmente conversa com a realidade dos jovens de hoje. E este exemplo aqui é genial para mostrar como tudo é pensado para cada idade. Ninguém está sugerindo ensinar coisas complexas para crianças pequenas. Para os alunos da pré-escola, por exemplo, a base para construir relacionamentos saudáveis lá no futuro começa com um passo bem simples: aprender a descrever o que faz de alguém um bom amigo. Simples assim. Então, peraí, se a gente já tem um modelo que funciona, baseado em dados, e um guia claro do que ensinar, o que é que está faltando? Porque essa educação de qualidade não chega para todo mundo. Vamos ver os desafios que ainda existem. Pois é, um dos maiores problemas é o tempo, ou a falta dele. Segundo dados do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, a média de tempo dedicada à educação sexual é de menos de 6 horas por ano no ensino fundamental e um pouquinho mais de 6 horas no ensino médio. Pensa bem, é menos de um dia de aula para cobrir assuntos que vão impactar a saúde e o bem-estar dos jovens pela vida inteira. Para dar certo de verdade, a educação sexual precisa de um ecossistema completo. Não é só o que está no livro, sabe? Não adianta ter um currículo ótimo se os professores não forem bem treinados. Não funciona sem a família e a comunidade participando como parceiras. E é fundamental que os materiais usados na aula reflitam a diversidade dos alunos e que a escola esteja conectada com os serviços de saúde locais. E é aí que o debate muda de figura. Hoje, com um consenso científico forte sobre o que funciona e com guias claros sobre o que ensinar, a grande questão não é mais o que, mas sim como. Como a gente garante que todos os jovens tenham acesso a essa educação tão importante? A responsabilidade não é só da escola, é de toda a comunidade, dos governantes, dos pais, dos profissionais de saúde. A pergunta que fica no ar é: como a gente pode transformar essa responsabilidade de todo mundo em ação de verdade?